Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, antes de a gente começar a fazer a análise, que é o título desse vídeo, eu quero que você preste bem atenção nessa foto. De cara, você vê soldados em um campo, provavelmente em uma treta, né? Você vê que é uma foto antiga, provavelmente da Segunda Treta Mundial, e uma cena em comum. O burro, né, o jumento, sempre foi usado para carregar coisas. Mas aqui você vê o contrário, o soldado carregando o burro. Eu sei que isso geraria com certeza hoje em dia muitos memes, mas isso aqui, se você olhar bem, tem uma mensagem profunda para todos nós e que se encaixa com esse momento que a gente está vivendo agora. O soldado poderia muito bem colocar a sua bagagem, até a dos seus colegas, para o burro carregar, apesar de ser um burro pequeno. Mas o que acontece aí é o lugar onde eles estão. Esse lugar que eles estão passando, e veja que é com bastante cuidado, inclusive na maneira de pisar, você vê inclusive mais ao fundo desse outro soldado, eles estão pisando assim porque eles estão passando por um campo minado. E se eles soltam o burro vai sair correndo e vai terminar tirando a vida de todos eles quando pisar em alguma mina e explodir tudo. Inclusive, o fato de você pisar em uma mina e explodir pode detonar outras que estão perto. Então, de fato, todos os soldados poderiam simplesmente falecer por culpa do burro que ia sair correndo. Então, em algumas situações, meu irmão, mesmo não sendo culpa sua, todos pagam. E às vezes é preciso fazer o trabalho do outro. Eu estou dizendo isso porque nós sabemos que o governo Bolsonaro não foi nada bom. Ele é o burro da história. Se ele tivesse mantido os valores no começo, até antes da campanha, ele já teria vencido isso aqui no primeiro turno, com a maioria, pelo menos 80% dos votos. Mas como o burro não fez o seu trabalho, agora nós temos que carregá-lo nas costas, porque tem um perigo maior, tem uma mina literalmente onde todos nós vamos pisar. A dica do nosso irmão Gladys Azevedo, mais carinhosamente conhecido aqui como Extra, ele manda o gasto das campanhas, né, e a declaração de bens dos candidatos. E é uma coisa que chama muita atenção. Vamos ver aqui o gasto do Bolsonaro, né? A gente está aqui no TSE, Partido Liberal, é muito dinheiro, uma pouca vergonha também, mas vamos ver aqui qual foi o valor. 43 milhões, né, de gasto. E aqui está, ó, recurso financeiro, 36 milhões, recursos estimáveis representa 16,56%, ó. Doação de pessoas físicas, né, os empresários, o pessoal que apoia, doaram 25 milhões, é muito dinheiro, né? Doação de partidos, ó, 18 milhões, muita coisa também, um absurdo. Receitas devolvidas representam 24.700, foi o que sobrou desse dinheiro, né? Doação de bens, né, ou imóveis, também 3 milhões. Então tá aqui os gastos de Jair Bolsonaro, né? 43 milhões, mais de 43 milhões. Uma pouca vergonha, vamos lá. Mas e o Lula? E o Lula? E o Lula? Lula tá aqui, também no TSE, ó. Segundo turno dele, né? Vamos lá. 125 milhões, família. 125 milhões. A mesma coisa que ele recebeu menos doação de pessoas físicas, né? O Bolsonaro recebeu 25 milhões, né? 25 milhões, tá aqui, ó. E representa metade, né? Mais da metade do que ele gastou. E Lula, 1 milhão, que não representa nem 1% da verba que ele recebeu. Tá aí, a doação do partido, financiamento coletivo, 1 milhão também, pouco, né? Enfim, o maior dinheiro do Lula vem mesmo é do governo. Então, 124 milhões pro Molusco. Tá aí, TSE, que quiser conferir, 125 milhões, né? Contra 43 milhões do Bolsonaro. Então, até nos gastos, os políticos são diferentes. Ó, Bolsonaro, 43 milhões. Lula, 125 milhões. Dá o triplo, né? Mais do triplo, um pouquinho mais do triplo. Então só isso aqui é uma pouca vergonha escancarada. Na dica do nosso irmão aqui, o Gladson, né, o Extra, ele destaca algumas coisas que vale a pena você pesquisar, certo? Aí mostra aqui, ó. Vale destacar as seguintes conclusões. Lula, né, o pai dos pobres, recebeu mais de 122 milhões do PT através do fundão eleitoral que foi liberado para os partidos, enquanto Bolsonaro recebeu 17 milhões. É muito também. Na lista de bens declarados, o Lula possui um terreno no valor de R$ 2.733,45, 2 apartamentos por R$ 19 mil e uma aplicação financeira de R$ 333,17. A pergunta, onde já se viu imóveis com esse valor? Meu irmão, nem um quartinho hoje, você alugar, ele vale R$ 19 mil. Mas o Lula está dizendo que os dele só vale isso, né? E um terreno no valor de R$
R$ Na proposta do governo Lula, você verá na página 20, né, parágrafo 118, que ele deixa claramente nítida a regulamentação dos meios digitais. A gente já fez vários vídeos aqui também e ainda vai sair alguns no ar. O governo do PT, nas propostas de governo, diz que se opõe fortemente às privatizações. Porém, segundo o site do Sindicato dos Bancários de Tocantins, postado também pela Grande Mídia, histórico de 20 anos mostra que PT manteve ritmo de privatizações. E quem quiser conferir, é só clicar no site. Tudo aqui, ó, PNDB colocado em prática em 1991 com a privatização. Aqui eu já falei disso durante os nossos vídeos, né, meus irmãos? Que o PT se elegeu criticando a forma de governar do Fernando Henrique Cardoso. Mas assim que o Lula entrou, ele começou a fazer a mesma coisa. Quem privatizou, de fato, a Petrobras foi o Lula. Era uma empresa privada e ele transformou ela numa empresa de capital misto, tá certo? Então aqui está a história, para quem quiser ver, né? E a gente vai aqui para o resumo. Deixa eu mostrar o site, né? É o Sintec/TO, né? Sindicato dos Bancários de Tocantins, certo? Só é você olhar aqui, ó, o link aqui em cima também, ó, certo, família? Então dê uma lida, isso aqui vale muito a pena, porque é manipulação, meus irmãos, tá certo? Eu vou dar uma lida aqui, ó, o site é esse aqui, né? O endereço e o nome é esse, Sintec/TO, Sindicato dos Bancários de Tocantins. E ele diz o seguinte, ó, histórico de 20 anos mostra que o PT manteve ritmo de privatizações. As privatizações tiveram a importante função de permitir o governo livre de investir nessas empresas, pudesse gastar com outras áreas, como os programas sociais, explica Alexandre Chayá, professor de finanças do INSPE. É engraçado que eles só falam das estatais como se elas dessem prejuízo. E os lucros? Eles não dizem que o governo também abre mão disso aqui, né? Até porque nós estamos aqui no site do Sindicato dos Bancários, mas é só para você absorver, certo? As mentiras do PT. O PND, colocado em prática em 91 com a privatização da Uzi Minas, dura até hoje com a concessão de aeroportos e hidrelétricas executados pelo governo Dilma. No governo Lula, um dos principais eventos foi a continuidade das concessões para exploração da transmissão de energia prevista no PND. Em 2003, foram leiloados na Bolsa de Valores de São Paulo concessões para 11 linhas de transmissão em 8 estados com investimentos previstos de 18 bilhão. Também foram vendidos bancos estaduais com o BIM, Banco do Estado do Maranhão, e o BEC do Ceará. O processo de privatização andou tanto no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso quanto nos do PT. São partidos de visões diferentes, mas o pragmatismo deu resultados bastante positivos, diz Armando Castela Pinheiro, pesquisador do IBRE-FGV, professor da UFRJ e ex-chefe do Departamento Econômico do BNDES. Então aqui é lobo falando para as ovelhas, né? As concessões são uma forma de desestatização no qual o Estado não vende o bem ou empresa em definitivo, mas aluga sua administração por um período pré-definido, normalmente mais longo que o dos contratos comerciais comuns. Hoje as concessões são mais frequentes porque não há mais empresas estatais que despertem tanto interesse do setor privado. As mais rentáveis, ou seja, aquelas que geram mais dinheiro e o governo abre mão disso, ou que precisam de investimento com mais urgência, já foram vendidas, diz Chaya. Em dezembro de 2007, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, realizou o leilão da usina hidrelétrica de Santo Antônio, a primeira do complexo do Rio Madeira, em Rondônia. O consórcio Madeira Energia foi o vencedor do leilão. No mesmo ano, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, licitou 2.600 quilômetros de rodovias federais. Em 2008 foi feito o leilão da usina hidrelétrica Giral, também no Rio Madeira, que terá capacidade instalada de 33.000 MW. O leilão foi vencido pelo Consórcio de Energia Sustentável do Brasil, SESB, formado pela empresa Suez Energia South America, né? Empresa estrangeira, 501% Camargo Correia, 99% Eletrosul, 20% e Companhia Hidrelétrica do São Francisco, 20%. O governo também abriu mão ainda em 2008 de participações minoritárias em empresas que tinham sido privatizadas, como a venda de 1 milhão em ações da Amazônia Celular. Agora o foco do PND está na concessão de aeroportos, além de construção do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. O governo deve entregar à iniciativa privada os terminais de Brasília, Viracopos e Guarulhos, ambos em São Paulo. No edital dos leilões está previsto algo difícil de imaginar quando o PT fazia parte da oposição. Mesmo estrangeiros poderão participar do processo. Então, meu irmão, o que é que isso aqui significa, né? Isso aqui significa que não importa quem for o governo, quando se trata das questões globais, seja o cara que for, você vai ver sempre ele mudando de ideia. Você vai ver ele indo contra as questões que muitas vezes elegeram o cara. O discurso que elegeu não é o mesmo que ele faz no governo. Por que será, meu irmão, que existe essa força tão grande, né? Mas o fato é, a gente já explicou muito sobre privatizações, inclusive esses discursos estão sendo cada vez mais banidos, mas o fato é que você precisa entender, só por essa declaração aqui, né,
2.734. Você acha que tem terreno nesse valor hoje em dia, meu irmão? Você acha que 2 apartamentos valem 19 mil reais aqui na declaração do Lula? É isso aqui que você precisa entender, meu nobre e querido irmão. Os dois candidatos não são bons, isso é fato. Mas acreditar que o PT vai proteger a nação, que vai ficar contra privatizações, nós não temos um achismo. Eu acho que o PT vai fazer a mesma coisa. Não é isso. Você tem os históricos aqui, ó. Você tem os históricos. Quem deu origem a essas crises do petróleo aqui no nosso país foi o PT. O PT foi que transformou aquela empresa que era 100% nacional em uma empresa mista, onde fica essa briga para fazer qualquer modificação. Você sabe que tem interesses ali internacionais grandes, são empresas de fora que estão ali. E é o que eu digo a vocês, o perigo das privatizações é justamente isso. Esquece 13 famílias, esquece isso. Bom, vamos olhar só o que dá para ver de perto. Segundo um documento nosso que nós escrevemos e publicamos ano passado, que retrata a realidade dantesca do país. Não é só nossa, da Argentina, do Oeste. Nós mostramos um projeto maquiavélico, né? Urdido pelas potências hegemônicas, né? O grupo do G7. Projeto esse que está em andamento, a passos acelerados, e do qual suas excelências, os governantes dos países periféricos, participam. Nós mostramos isso, mostramos que só há uma saída nesse cenário de que todos nós participamos, queiramos ou não. A única saída, e nós propomos, é a ruptura com o sistema financeiro internacional. Eu não vou falar de questões maiores, de questões centrais, da macroeconomia, né, da crise energética, é disso que a gente vai falar. E mostrar que as questões regionais, por mais importantes que sejam, elas são sempre decorrência dessas questões maiores. Imagina que uma empresa que pertence à China compra alguma coisa aqui no Brasil. Aí a política que eles implementam nessa empresa, nós não gostamos, está sendo prejudicial ao nosso país. Como é que você tira deles? Você simplesmente vai dizer aos caras, olha, não vou mais continuar com você? Você sabe o tamanho do exército deles? Vocês sabem o tipo de arma que eles têm? O Brasil, hoje, na posição que está, tem condição de dizer não para um país como aquele? A chance de fazer isso é antes de vender. Porque depois que pegar o dinheirinho dos caras, com isso aqui, com a tal privatização, agora aguente, meu amigo, as consequências. O próprio Bolsonaro falou muito disso, né? Antes de realmente baixar a cabeça, mas ele falou muito sobre isso. Enéas, meu Deus, a vida inteira. Mas a questão aqui, mais uma vez, não é essa. A questão é você ver como o PT fala uma coisa e faz exatamente outra oposta. Infelizmente, o Bolsonaro também não dá para defender aqui e dizer, o cara é um 10. Mas se você olhar no contexto todo, e os números são claros, né? Aqui mesmo, Jair Bolsonaro, gasto de 43 milhões, o cara que é atual presidente. Você pega o Lula, gasto de 125 milhões. Então só por aqui, certo? Você já tem a comparação dos dois candidatos. Não tem o que discutir sobre isso, 43 contra 125 milhões. Por que esse aqui consegue fazer a campanha dele com 43 milhões e esse precisa de 125 milhões? É só parar para pensar, meus irmãos. Eu tô batendo a real aqui com vocês. Inclusive, quando a gente faz isso, a gente perde inscrito. Porque o bolsonarista raiz, aquele que não interessa ter como público aqui, ele quer ouvir só elogios. Ele quer que eu diga que esse homem aqui é um santo, é o melhor presidente que o Brasil já teve, não cometeu erros. Tudo que ele fez de errado foi por culpa do Senado, foi por culpa da que pariu, menos dele, certo? E isso é mentira. Em parte, de fato, nós temos o STF aí como prova. Tem muita coisa que ele tentou fazer e não conseguiu. Isso a gente precisa reconhecer. Agora, outra parte, como a própria CPI Lava Toga, ele mesmo melou. A Lava Jato, ele mesmo melou. Pra quê? Pra agradar a turma do Centrão, a turma mais corrupta do Brasil. Mas enfim, hoje a gente está diante de um mal maior, meus irmãos. E é por isso que eu tenho dito a vocês que nós não podemos agora simplesmente anular o nosso voto ou votar em branco. Porque tem um mal maior aqui. Os números comprovam isso. O que eu falei pra vocês, o que eu estou falando e afirmando aqui, está provando isso. Então, meus irmãos, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que você passe lá adiante. Os vídeos de política estão com péssima audiência porque nós nem estamos agradando A nem B, né? Os caras querem fidelidade completa. Eu quero que você elogie o meu santo de barro para que eu possa compartilhar o vídeo. Então, nosso você não vai compartilhar, porque nós não fazemos isso. Nós batemos a real. A realidade é essa. Eu não queria que um Bolsonaro fosse a única escolha do Brasil. Eu não queria. Mas, infelizmente, o próprio povo colocou essa situação. E diante desses dois, os próprios números não mentem, né, meus irmãos? Os próprios números não mentem. Então é isso. Fiquem todos com Deus. Espero que você tenha entendido. Um abraço, meus irmãos, e seguimos juntos. Fui.